as coisas que você começa a pensar eu não posso mais ser o mesmo quando eu voltar. A missão pra mim acho que começou antes, não aqui, mas todo o processo de eu estar aqui. Cara, eu tô aqui porque Deus me colocou aqui. No começo, eu achava que eu tinha procurado essa missão. Mas quando a gente começa a refletir e pensar, principalmente nos momentos que você está aqui, você acaba descobrindo que você, qualquer um que está aqui, você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. É um lugar que eu nunca imaginei vir. Eu amo viajar, mas nunca pensei eu vou viajar pra Amazônia. E quando eu cheguei no barco, eu estava muito preocupada de chegar e ser um povo estranho, sei lá, que não desse certo. E quando eu cheguei, a gente deu certo com todo mundo, viramos tão amigos, parece que a gente já se conhece há anos. E isso é maravilhoso, a gente vê que a gente tem uma família em Cristo mesmo longe. Daí a gente vem aqui pra viver uma experiência muito insana, assim, é muito... Eu mesma, antes de ir, eu ficava, será? Será que eu tenho que ir? Será que eu vou gastar 6 mil pra ir? Eu preciso disso? Preciso. Hoje eu sei que a gente precisa disso sim. Porque a gente só vai entender o que é ser cristão de verdade quando a gente viver o cristianismo, na missão. Meu irmão e minha cunhada já estiveram aqui em várias missões, voltavam muito empolgados. Eu ficava curiosa, mas ainda ficava resistente. Será que eu dou conta, que eu vou aguentar passar esses dias assim? Eu acho que uma coisa que me chama a atenção é que a gente não precisa esperar fogos, entendeu? Não precisa ser desse jeito. Não precisa que um peixe me engula e eu vá parar lá em Dubai pra Deus falar comigo e eu me sentir missionária, entendeu? Não é para qualquer pessoa, mas você pode ser essa pessoa, entendeu? Qualquer um pode ser essa pessoa. Basta que queira. Que eu sempre falava que, tipo, pô, pra ser missionário você tem que ter um mega chamado e tal. Tem que ter uma inspiração, né, Céu? Você tem que ter um momento, assim, que Deus fale, não, você tem que ir. Só que eu não entendia que a missão, o chamado de Deus pra missão é aberto a todos, entendeu? Deus chama pra missão todo mundo quando Ele diz que nós temos que ser pescadores de homens para o trabalho dele. Só que fazer missão falta conversão. Como a gente não é convertido, a gente só faz as coisas que a gente quer, entendeu? Aí vem aqueles argumentinhos que eu quero... Ai, não precisa transpor o mar para fazer missão. Realmente, não precisa. O seu grupo de WhatsApp pode ser a África, entendeu? Não é aquela obrigação. Eu tenho que dar um estudo bíblico. Eu tenho que orar, eu tenho que ler um texto. Não, lá você faz porque você está vivendo aquilo, porque é gratificante. Já participei de uma missão ano passado em Coari, tem mais ou menos um ano, e de lá pra cá não houve um dia sequer que eu não tenha pensado em voltar pra missão. Nós estamos vivendo o fim dos tempos e é um momento crucial que nós temos que falar de Jesus para as pessoas.
que é isso aqui, é mão mesmo, é serviço, é literalmente o que eu faço para as outras pessoas. Só que a gente é tão egoísta, a gente aprendeu desde pequeno, não, a gente tem que fazer isso, a gente tem que comer o que a gente quer. Siga seu coração. Seguir seu coração. E isso tá gerando esse mar de depressão aí, todo mundo com depressão. Porque o eu não se satisfaz, só Cristo satisfaz, só Ele preenche. Só Ele preenche. Lá em casa eu ia estar jogando Mortal Kombat no computador, um controle velho, sem funcionar, nem o Start funciona direito. Eu quero uma coisa completamente diferente. E eu vi o pessoal curtindo tudo. E eu curtia, mas ficava pensando, meu Deus, é mais do mesmo, sabe? Só que o que mais me chamou a atenção é que Deus fala com a gente tem mania de limitar Deus. E Deus, ele usa quem ele quer na hora que ele quiser, se ele quiser. A missão é uma viagem que Deus te dá, é um passeio que Deus te dá. Mas ninguém fica, vamos lá, carregar as tora, vamos lá, construir um alojamento missionário. Ninguém fica assim, velho. Chega aqui e fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Podia estar em casa, assistindo seriado, comendo pipoca. Ainda paguei pra vir. No ar-condicionado, ainda paguei pra vir. Eu venho aqui no interiorzão do Amazonas para trabalhar de pedreiro, de pintor, construir banheiro. Parece que quando eu falo não é legal, né? Mas, cara, é muito massa. Eu tenho 13 anos e tô aqui no Amazonas. Porque aqui eu nunca fui tão feliz. E eu nunca aqui a gente não tem nada. A gente dorme em rede, a gente não tem privacidade, a gente divide tudo. E você é feliz e, todos os seus sonhos que você achava que te trariam realização, eles não passam a não ter o significado que realmente importa. E você começa a entender que tudo que você precisa é de ser luz e ajudar as pessoas a ir pro céu. E isso que te satisfaz. Ser usado por Deus e pronto. Porque eu não tô aqui arrumada que nem eu fico sempre. Eu não tô dormindo na minha cama, eu não tô comendo a minha comida. Enfim, eu tô aqui vivendo uma experiência única, olhando as pessoas com os óculos delas e vendo as necessidades dela e percebendo que as mesmas necessidades que elas têm são as necessidades que eu tenho. E essa paz, não tem esse preenchimento do vazio, não existe outra coisa que preencha. A gente fica tentando preencher com o trabalho, com o dinheiro, com as pessoas. Às vezes a gente deposita a nossa felicidade no cônjuge. Não, só Deus pode preencher. E aqui na missão é sentir Deus todos os dias. As pessoas estão em harmonia, dormindo uma do lado da outra, com a comida contada, que a gente tem que falar, comam com parcimônia, só um pedaço. Uns chatos gritando no ouvido, vamos lá, gente, acordar, vamos lá. Mas é assim que Deus ensina a gente a renunciar ao eu e a se aproximar mais dele. Mas aqui assim, cara, é muito melhor. Você vê estrela cadente, você fica 3 minutos olhando pro céu, você vê uma estrela cadente. Eu nunca tinha visto uma estrela cadente na minha vida. Você vê boto pulando assim da água. No começo, eu tinha a ideia de, eu busco ajudar as outras pessoas. E hoje, eu tenho a ideia de ser transformada mesmo. Porque é isso que Deus faz. Ele pega você de um lugar e te transforma. Porque quando você é transformado, você já não é mais uma pessoa. Você é apenas um instrumento usado por Deus. E Ele te molda, Ele te quebra. Isso pode ser em vários dias, ou pode ser em poucos. Nós vemos tantas histórias dos missionários aqui, tantas coisas acontecendo, e eu vejo em cada uma dessas coisas o cuidado de Deus por nós, como Ele tem cuidado da gente, em cada coisa que nós fazemos aqui, de maneiras muito diferentes, tanto dos missionários que vivem aqui, quanto de cada um de nós voluntários que estamos no barco. Essa semana tem sido uma semana de aprendizado. Eu ouço a cada momento Deus falando, Thaís, fique em paz, eu estou cuidando de você.
Eu acho que eu exerci plenamente a psicologia aqui quando eu vi que aqui tem outros seres humanos iguais a mim, que tem as mesmas necessidades que eu. Esse olhar humano, de um ser humano para outro humano, é muito intenso aqui. Não é porque eles moram na beira de um rio, na maior floresta hoje do mundo, que eles não têm as mesmas necessidades que eu. Inclusive necessidade de Deus, necessidade de amor, necessidade médica, de carinho. Ah, mas a gente vai lá pra mudar a cultura deles, não é legal mudar a cultura deles. Não é pra mudar a cultura deles, é pra somar no que tá faltando. Em amor, em conhecimentos que talvez possam melhorar a vida deles. E a gente pensa que a gente vai dar alguma coisa aqui, a gente recebe muito, muito mais, infinitamente mais. E eu digo isso porque eu sou daqui, então seria muito óbvio, né? Chegar aqui e dar uma passeada de barco, aproveitar o banzeiro de novo, mas não é. Relatos que pessoas morreram porque não tinha como transportar, ou então mulheres que estavam parindo tiveram complicações, tiveram um bebê no próprio barquinho, né, na rabeta, porque não tinha como ser transportada rápido para Manaus. Eu tive a oportunidade nesses dias de trabalhar com as dentistas e todos os dias nós passamos muito além do horário programado. Elas trabalharam incansavelmente atendendo uma pessoa atrás da outra e vendo coisas por fazer que nós não tínhamos condição aqui por conta do espaço, de material, elas dispostas a trabalhar, mas faltando até equipamento, coisa física mesmo. Deixar a pessoa contaminando o rio, todo mundo ficando doente, só com latrina, sendo que você pode falar, vamos fazer a fossa séptica, que vai melhorar. Você não precisa ir lá nos índios ensinar xadrez, porque aí é desnecessário. Mas você ensina o que pode melhorar na cultura dele. E o evangelho melhora a cultura de todo mundo. Nunca vi uma cultura ser piorada por causa do evangelho. Por causa de religião, sim. Tem dois tipos de comunidades. Aquelas comunidades que recebem visitas frequentemente e comunidades que não recebem visitas frequentemente. Não que uma seja mais abandonada do que a outra, mas assim, algumas têm um pouco mais de recurso que as outras, recursos de estrutura. Mas em termos de medicamento, de dentista, é tudo muito precário, porque é tudo muito longe. E assim, tem comunidades tão grandes como a comunidade que nós somos ontem. Tem cento e poucas famílias, às vezes vem médico todo mês, às vezes não vem. Então, se você não pode estar presente fisicamente aqui, você pode ajudar alguma pessoa a vir até aqui, você pode fazer com que remédios cheguem aqui, com que equipamentos, com que acessórios, com que roupas venham atender essas pessoas. Então eles têm uma carência muito grande, a gente pode constatar isso. Eu não sei o que me aguarda em casa quando eu voltar, eu deixei muita coisa pendente por resolver, mas a missão tem me dado essa paz, de saber que a minha vida vai tomar o caminho certo se eu deixar na mão dele, que ele vai estar cuidando de cada coisa como ele cuida aqui, como eu tenho visto. E é uma viagem que eu vim até aqui e eu fui mudado aqui e vou voltar transformado para minha casa. Não vai ser a mesma coisa, não vai ser simplesmente uma viagem que eu fiz, ficaram fotos, ficaram vídeos. É uma viagem que eu fiz e ficou uma história. Eu estava ansiosa por causa do meu trabalho, mas todos os dias, numa história, num texto bíblico, numa oração, numa pessoa, eu ouvi Deus falando, calma, filha, confia, eu tô cuidando de tudo. E eu falei, vamos, né, não tem nada melhor pra fazer no carnaval, cansei de acampar e ter que ficar fazendo louvores só. E cara, aqui eu sempre viajo muito, eu sou meio que viciada em viajar. Mas aqui, com certeza, foi a melhor viagem que eu já fiz na minha vida. O que me deixa muito feliz é ouvir todo mundo no barco falando,
da próxima vez a gente faz tal coisa, da próxima vez nós vamos trazer isso. E eu digo a mesma coisa, da próxima vez, porque eu tenho certeza que vai ter uma próxima vez. Logo, logo eu quero estar de volta, se não aqui, em qualquer outro lugar. Quando você tá aqui, você percebe que, tipo, você tá aqui realmente porque pra Deus te ensinar. Só vai entender isso quem realmente tiver uma experiência, largar tudo e ir pra missão. No começo você fica apreensivo, eu fiquei pra ir pra África, fiquei pra vir pra Amazônia, mas depois que você vai... Conversando no barco outro dia, que a gente vem pra dar esperança, pra dar felicidade, mas quem recebe tudo isso deles somos nós. Eu tô, assim, surpresa, porque eu nunca esperava que fosse desse jeito. E eu com certeza vou voltar mais vezes e acho que todo mundo deveria vir, pelo menos uma vez, pra ver o que é ser um missionário, nem que seja por uma semana.